Bom dia, gente, tudo bom? Como prometido, eu estou aqui gravando a revisão para a nossa prova de amanhã, a prova 5 para aqueles que tiverem que pegar a prova. Lembre-se que esta prova vai cobrar apenas as lições 6 e 7. Então, vamos fazer esta revisão para que se vocês estejam prontinhos para amanhã. Olha, gente, olha que bonita a prova, tá aqui, né? Cheirosa, como sempre, né? Então, como nas outras provas, a primeira parte vai ser um texto para vocês lerem e provar a sua compreensão de leitura. Só que desta vez, vocês não vão ter perguntas para responderem redigindo uma oração completa, né? Que foi uma dor de cabeça para alguns. Mas vocês vão ter umas perguntas de verdadeiro e falso, né? Aquelas afirmações nas quais você vai ter que prestar muita atenção ao texto que você já leu e dizer se essa afirmação que faz o exercício é verdadeiro ou falso. E daí eu vou ver se você compreendeu o que você estava lendo. O que eu posso dizer é que essa leitura desta prova será sobre esportes brasileiros. Tudo bom. Na segunda parte da prova, você vai ter que usar o vocabulário aprendido durante estas duas lições. Lembre-se que na lição 6, a gente trabalhou com vocabulário sobre a roupa. Aí você vai achar esse vocabulário de novo nas páginas 234 e 235 do nosso livro. Lembrando que sempre, bem no fim da lição, você tem um resumo, uma lista de todas as palavras que a gente estudou durante a lição. Então, revise bem o vocabulário sobre a roupa e o vocabulário também sobre os esportes que a gente estudou na lição 7, que vocês, aliás, praticaram também no laboratório de línguas com a Ana Lúcia. Então, aí, vocês vão ter que redigir 2 paragrafinhos, né? Vai ter uma pergunta pedindo para você se exprimir sobre um assunto, e aí você vai redigir esses 2 paragrafinhos, né? Um no qual você vai ter que usar o vocabulário da roupa e o outro parágrafo no qual você vai ter que usar o vocabulário dos esportes. Tá muito fácil. Então, estuda bem esse vocabulário todo, né? Das roupas e dos esportes, né? Esse vocabulário dos esportes você vai achar na página 269 do livro. Então, gente, na terceira parte da prova, desta vez vamos ter apenas 4 exercícios sobre gramática. A maioria deles será sobre conjugação no pretérito. Então, o primeiro exercício, exercício A, será sobre o pretérito perfeito simples dos verbos irregulares. Nós, na lição 5, estudamos os verbos regulares na sua conjugação no pretérito perfeito simples. Desta vez, porque é a lição 6, então é o pretérito perfeito simples dos verbos irregulares. Então, lembre-se que nós, no livro, estudamos elas por grupinhos, porque tem uns grupos de verbos irregulares no português e tem mais ou menos a mesma estrutura de conjugação neste tempo. Então, revise bem.
E, finalmente, temos este grupo de verbos irregulares no pretérito perfeito simples, né, que são muito, muito singulares, né? Aí é decorar e saber, porque depois a estrutura não vai se repetir, não vai ter um modelo para repetir, né? Verbo dar então é eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, eles deram. Verbo ver, que não pode se enganar com o verbo vir, ver e vir. Então, eu vi é como em espanhol, lembre-se disso. Tu viste, como espanhol também. Ele, ela viu, nós vimos é como espanhol, não se engane com o vimos do verbo vir no presente, e vocês, elas viram, viram, Então, depois, com verbo vir, eu vim para a universidade, o semestre passado, todos os dias, bem cedo de manhã, então, só decorar, eu vim. Tu vieste, talvez essa é a dica, esse via, né? Vir, via, Tu vieste, ele, ela veio, nós viemos, elas vieram. Então, lembre-se, ver, vi, ver, vi, vir, via, faz a canção de trap, com isso para você se lembrar. E não se enganar entre verbo ver e verbo vir, no pretérito perfeito simples. E depois, o verbo haver, lembre-se do que a gente explicou na sala de aula, né? Que verbo haver é um verbo que, usado como vamos usar aí, que é para falar sobre a existência de umas coisas num lugar, então é um verbo invariável, que apenas se usa na terceira pessoa singular, e a sua conjugação no pretérito perfeito simples é houve. Houve muitos manifestantes no protesto desses dias. Houve muitos manifestantes. Não? Então, são muitos manifestantes, mas a gente usa o verbo haver apenas na terceira pessoa singular. E pretérito perfeito simples, houve. Então, o exercício na prova, como é que vai ser? Você vai ter que preencher umas lacunas com a conjugação correta do pretérito perfeito simples, do verbo que vai estar entre parênteses. Você não vai ter que adivinhar o verbo, vai estar lá. Por exemplo, olha aí esse exercício. Ontem eu, e o verbo é trazer. Você vai ter que conjugar trazer no pretérito perfeito simples, segundo a pessoa que está aí falando, que a pessoa é eu. Então, ontem eu quer, eu, vamos ver, eu quer, vamos ver se eu consigo escrever, eu trouxe, o caderno, e o professor não usou. Aconteceu algumas vezes durante o semestre. Eu trouxe o caderno de trabalho e depois o professor não usou. Então, é só você conjugar o verbo como você já fez em outras provas, e preencher a lacuna com a conjugação correta. Então, gente, depois você vai ter um outro exercício no qual você vai ter que conjugar verbo no pretérito imperfeito, Que, aliás, é muito simples, Estudamos na lição 7, foi o último tempo verbal que a gente estudou, Então, olha aí, se lembre que no português
apenas temos 4 verbos que são irregulares na conjugação do pretérito imperfeito. Todos os outros se conjugam regularmente. Quer dizer, então, que o radical do verbo vai ficar intacto, vai ficar lá e você só vai colocar as desinências próprias, né? E da primeira conjugação, nós estudamos, usamos como exemplo o verbo nadar ou cantar, o que for, né? Com verbos acabados em ar. A conjugação é praticamente igual que espanhol. Apenas tem uma mudança que você já sabe, que é que em português a gente conjuga com V, não com B, como espanhol. Então, não é nadava, como a gente fala em espanhol, mas nadava em português. E depois as desinências são praticamente as mesmas. Com a outra diferença que na terceira pessoa plural não é com o N, como no espanhol, mas com M. Em espanhol, a gente diria nadaban. Enquanto em português a gente fala nadavam, nadavam. Depois, segunda conjugação, verbos acabados em R. Terceira conjugação, verbos acabados em IR. Tem exatamente a mesma forma, que aliás é a mesma forma do espanhol. Só se lembrar que as regras de acentuação gráfica em português são diferentes e por isso, então, nem corria, nem partia vão ser acentuadas, né? Porque corria e partia são palavras que, gente, são palavras paroxítonas, e só você acentua graficamente palavra paroxítona acabada em nossa fórmula Lorna explode, e quando falamos das vogais, seria apenas vogais fracas e U, mas aqui você viu que é corria, é palavra paroxítona acabada em vogal forte, aliás, de ter o hiato, né? Então, já sabe, só essas 3 diferenças com a nossa conjugação na língua espanhola. Na primeira conjugação, não é com B, mas com V. Terceira pessoa plural, não é com N, mas com M. E segunda conjugação, terceira conjugação, idêntica ao espanhol, só que preste atenção aos acentos, que não são os mesmos. Os únicos que vão ser acentuados destes verbos todos da conjugação vai ser a primeira pessoa plural, porque são palavras que pró-paroxítonas. E toda palavra pró-paroxítona, como acontece no espanhol, deve ser acentuada. Então, nadávamos, corríamos e partíamos. Não pode se esquecer disso. Então, apenas se lembrar desses 4 únicos verbos irregulares, que, aliás, para nós falantes de espanhol, seriam só 3, porque verbo ser é idêntico à nossa conjugação no imperfeito, né? Era, éramos, eram, e tu eras, que não está aí nesse quadro, nessa tabela. E aí, verbo ter, verbo vir, verbo por, são os únicos 3, então, que a gente tem que aprender que são irregulares na língua portuguesa. Sempre o radical do verbo ter nesta conjugação imperfeito tinha. Lembre-se, vir é vinha e por é punho. Então, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, elas tinham. Vir, eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, elas vinham. E por eu punho, tu punhas, ele punha, nós punhamos, elas punham, sempre esse acento na primeira pessoa, plural com nós, porque são pró-paroxítonas. E eis aí um exemplo do exercício, né? Novamente, você vai ter que completar
essa oração toda aí, preenchendo a lacuna com a conjugação correta do verbo entre parênteses, mas agora você vai conjugar no pretérito imperfeito, né? Neste caso aqui deste exemplo, quando crianças, nós, e aí você vai conjugar o verbo vir no pretérito imperfeito. Aí seria o quê? Quando crianças, nós vínhamos, mas lembre-se que, como é pró-paroxítona, você tem que colocar esse acento bonito. Nós vínhamos sempre à casa dos avós. Então, muito simples esse exercício. Então, está quase acabando a prova, gente, né? No terceiro exercício de gramática, como eu já até falei para vocês na sala, o que vocês vão ter que fazer é conjugar verbos, também entre parênteses, não tem que adivinhar verbo, como nas outras provas às vezes, mas aí você tem que avaliar o sentido da oração para saber se o verbo você vai conjugar, para preencher a lacuna, vai conjugar no pretérito perfeito simples ou no imperfeito. Você sabe que numa narração de eventos, toda vez que você vai contextualizar, você usa o imperfeito, né? Porque é uma ação no passado, mas que ocorreu num tempo, aí se desenvolvendo num tempo. Não é uma ação, um dado que ocorreu pontualmente no momento. É uma atividade que começou, acabou aí no momento determinado. Que aí, então, você teria que usar o pretérito perfeito simples. Eu já expliquei que é a nossa maneira, a lógica temporal da gente falar também e de escrever em todas as línguas românicas, aliás, mas que a gente nunca refletiu nisso. Então, olha aí, por exemplo, como é que vai ser com esse exemplo, né? Então, quando verbo estudar no colégio, tá? Então, é um contexto. Nesse período, cumprido no passado. Aí, então, esse verbo estudar, você vai conjugar no imperfeito, no pretérito imperfeito. Quando eu estudava, quando estudava no colégio, aliás, preste atenção porque o sujeito o pronome sujeito eu está depois, não está começando, a oração. Então, não vai se enganar com isso. Então, durante esse período que eu contesto, quando eu estudava no colégio, o que aconteceu? Uma coisa pontual que ocorreu. Eu li o primeiro romance. Então, aí o verbo ler você conjuga no pretérito perfeito simples. E daí por diante, você vai ter uma historiazinha aí para preencher lacunas e dependendo do contexto, se for o contexto, se foi uma ação que ocorreu pontualmente, então você conjuga no imperfeito ou no pretérito perfeito simples. Vai ser muito fácil. Lembre-se do conto da Cinderela que a gente leu esse pedacinho só na sala de aula. Finalmente, gente, o último exercício da prova é sobre os pronomes objeto. Pronomes objeto que agora vai ter os dois. Pronome objeto direto e pronome objeto indireto. Lembre-se que nós estudamos numa lição pronome objeto direto e depois estudamos o indireto. Mas é muito fácil lembrar primeiro quais são os pronomes objeto direto, quais são os pronomes objeto indireto para substituir os complementos da oração usando os pronomes corretos e depois lembrar aonde é que eu vou colocar na oração esse pronome, quando substituo pelo complemento ou objeto na oração.
Então, lembre-se, muito fácil, né? Pronome objeto direto, pronome objeto indireto são idênticos e apenas na terceira pessoa singular e na terceira pessoa plural que vão mudar, Porque pronome objeto direto, terceira pessoa singular é o a, plural, os as, e pronome objeto indireto na terceira pessoa singular é lhe, e no plural, lhes. Mas os outros são idênticos, né? Me, nos, vos, se for o caso de usar, e é isso aí, ti usando também o tu que não está nessa tabela, viu, gente? Isso é do Brasil, tiraram o tu, tiraram o tu, mas também estudamos porque se usa, já você sabe que se usa, Então, lembrar disso. Então, como é que vai ser o exercício? Você vai ter orações, que terão sublinhado ou o complemento objeto direto ou vão estar riscadas, né, sublinhadas no complemento indireto, objeto indireto. Dependendo de onde está sublinhado, o que está sublinhado, então você vai substituir pelo pronome correto, direto ou indireto. Mas tem que colocar corretamente na oração. Eu peço que sempre que você possa colocar o pronome objeto depois do verbo principal, tendo dois ou apenas um verbo, você sempre coloque depois, sempre que puder, na prova, sempre que puder. Eu vou repetir depois amanhã também na prova. Então, olha aí, neste caso, da primeira oração que aparece. João deu o cheque para seus primos. Para seus primos, é o que está sublinhado. E o que é? E que tipo de objeto complemento é para seus primos? Objeto indireto. Portanto, esse para seus primos é que eu vou substituir pelo pronome. Qual seria o pronome? Para seus primos, terceira pessoa plural, então lhes. João deu tá aí, tá um erro aí, porque é para seus primos. Então, João deu lhes, isso, João deu-lhes o cheque, Deu, o cheque seria pronome objeto direto, né? Esse seria o pronome, eu pergunto para dar que você deu, o cheque. Mas para quem? Quem recebeu esse cheque? Os primos. Então, João deu-lhes. E se você coloca depois, você sabe que sempre tem que ter o hífen, aí depois do verbo. Olha aí o segundo exemplo. Maria vai pôr os recibos na mesa. Aí você tem uma locução verbal. Se lembra das locuções verbais, gente? Que nós falamos dela? Aí quando você tem o auxiliar, neste caso, o auxiliar é ir, e que não tem aqui, não tem preposição, porque é usado como auxiliar de um futuro, né? Uma coisa que vai acontecer, não é de caminhar, se deslocar de um lugar para outro. Então, auxiliar vai, verbo principal é por, verbo principal. Então, aí você tem uma locução verbal com dois verbos. E você sabe que a regra geral é que você pode colocar pronome objeto antes, no meio ou depois. E lembre-se que você sempre tem que colocar antes quando você está negando, quando está não, nunca, se lembra pelo menos isso por agora. Tem mais regras, mas depois no outro semestre vamos estudar. Lembre-se que brasileiro
adora colocar sempre esse pronome objeto no meio dos dois verbos, mas eu estou pedindo para vocês na prova que sempre que você possa, coloque esse pronome depois do verbo principal. Então, se esse é o caso aqui, é que você vai colocar depois do verbo principal, que é por. Então, aí, você faz o quê? Primeiro, os recibos. O que é o recibo? Os recibos. Os recibos é complemento o objeto direto. Porque aqui vai por? Vai por os recibos. E os recibos, então, seria o pronome que é os. Os. E aí você vai substituir, mas vai colocar esse os depois do verbo principal com a transformação que você sabe que tem que fazer, né? E aí, verbo por, que está no infinitivo, você tem que... Aí o circunflexo. Você tem que tirar o R, aí colocar o hífen, e adicionar um ele para o pronome objeto. Vai por luz. Como está aí. Só que aí que de fato o acento não é esse aí, é o acento circunflexo, né? Polos. É o único que é acento agudo com verbos acabados em AR, como vai cantá-la, a música, vai cantá-la, mas com E e com O são os dois circunflexos. Então, o estudo é meio bagunçado, mas a prova vai dar certo. É simples saber qual é o pronome objeto que você tem que substituir e você vai colocar sempre que puder depois do verbo principal, seja que seja sozinho, seja que seja numa locução verbal, sempre vai colocá-lo depois, mesmo sabendo que você poderia colocar antes, meio ou depois. Então, a prova final tinha que ter um bônus, né? Então, se você quiser, pode ler. A seção Horizontes, 2, da página 262 e da 302, são as seções de horizontes que correspondem à lição 6 e à lição 7, sobre Lisboa, capital de Portugal, e o sul de Portugal. Se você quiser, pode ler alguma coisinha, se você lembrar, seria bom para o seu bônus. Então, gente, eu espero que esta revisão que a gente fez assim com esse vídeo seja boa para vocês estudarem para a prova final, aquelas que tiverem que fazê-la amanhã. Então, tudo de bom, gente. Valeu. A gente se vê. Vai. Tchau.